Oi gente, aqui é o Guilherme Ornelas Mendes Lobato, do Tributário News, e vamos para o nosso comentário sobre o julgado de hoje. Inclusive esse já é o segundo vídeo que eu estou fazendo hoje sobre os julgados do STJ, que foram publicados no informativo 793, do 31 de outubro último. 793, quer ver? Vamos ver se é isso mesmo, 793. Bem, vamos tratar agora sobre um tema de parcelamento. Três RESPs foram afetados para o julgamento deste tema. É o tema 1187. Fala sobre parcelamento, né, como eu disse. Lei número 11.941 de 2009. Momento de aplicação da redução dos juros de mora, apenas após a consolidação da dívida. Certo? Aqui está falando então sobre aplicação da redução dos juros de mora em caso de parcelamento. Vamos lá. Destaque. Nos casos de quitação antecipada, parcial ou total dos débitos fiscais, objeto de parcelamento, conforme previsão do artigo 1º da Lei 11.941 de 2009, o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a este título, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Bem grande esse destaque, né? Vamos ler de novo e vamos analisar para a gente pensar direitinho em cada ponto aqui que é falado nesse destaque. Vamos lá. Nos casos de quitação antecipada, parcial ou total dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do artigo 1º da Lei 11.941, então nós temos o quê? Quitação antecipada, parcial ou total de débitos fiscais objeto de parcelamento. Então, a pessoa, de acordo com nas condições da Lei 11.941 de 2009, optou por fazer parcelamento. E no parcelamento existem descontos aí, né? O momento de aplicação, continuando, né, conforme a previsão do artigo 1º da Lei 11.941, o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título. Beleza, então o que isso significa? Significa o seguinte, que nós temos os juros moratórios de tanto. A consolidação da dívida é o seguinte, as pessoas têm várias dívidas. Geralmente é o seguinte, o devedor tem várias dívidas, e aí quando ele entra num programa feito dessa Lei 11.941, para que ele tenha descontos para pagar as dívidas elas são consolidadas. O que isso significa? Elas são transformadas em uma. São várias dívidas menores, elas são juntadas, né? E elas viram uma dívida só. Porém, é dado desconto. Geralmente dão desconto para essas, que é o que faz valer a pena, né? São dívidas menores, porém caras. O programa faz com que você some as dívidas, faz uma dívida maior, porém ela tem desconto. Então isso pode valer a pena para o devedor. E aí, porque inclusive ele pode fazer esse pagamento parceladamente.
E geralmente é assim, quanto menos parcelas, maior é o desconto. Quanto maiores quanto mais longa a dívida, quanto mais parcelas a pessoa faz, menor é o desconto. Mas o desconto ele é calculado a partir da consolidação da dívida, ou seja, a partir do momento em que você soma tudo, né? Então, assim, o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título. Então, esse título significa o quê? A título de uma dívida que a pessoa tem lá a título de juros moratórios. Porque quais são os títulos, né? Quais são as rubricas da dívida? A dívida ela é composta do principal, mais as multas, mais os juros. E tem também mais uma rubrica que são relativas aos encargos. Quando você, depois que a dívida é inscrita na dívida ativa da União, depois que o débito é inscrito em dívida ativa da União, tem uns encargos que também são, ela acarreta uma rubrica de encargos, né, encarece a dívida, e esses encargos também são uma rubrica da dívida que é consolidada, né, das dívidas, né, que são consolidadas em uma só. Então nós temos a dívida consolidada, que é o somatório das dívidas que a pessoa tem com aquele ente federativo, no caso a União. O sujeito tem, o devedor tem o principal, mais as multas, mais os juros de mora e mais os encargos. E aqui está dizendo o seguinte, estamos analisando ainda o destaque. O momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida sobre o próprio montante devido originalmente a esse título. Ou seja, é tantos por cento, geralmente assim, o nosso desconto está lá escrito na lei, é de tantos por cento sobre os juros de mora. Mas esses tantos por cento são sobre a rubrica de juros de mora, que ela está calculada assim que há a consolidação da dívida. Houve a consolidação da dívida, aí está lá os números, né? Tanto de principal, tanto de multas, tanto de juros. Em cima dessa rubrica de juros é que vem a porcentagem do desconto, né? Não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Certo? Então, aqui, o que está dizendo no destaque de uma forma geral? Está dizendo o seguinte, que se o desconto que você vai aproveitar, considerando a alternativa que você vai escolher lá na hora de assinar o seu parcelamento ou o pagamento antecipado dos seus débitos fiscais consolidados. Neste momento, se você escolher uma opção em que você consegue 100% da multa de mora e da multa de ofício, que são duas multas, pelo jeito aqui são duas rubricas, né? Tem a multa de mora e a multa de ofício. Tem também a multa isolada que não está aqui. Vai ver que não faz parte da lei. Né? Bem, deixa para lá. Está falando sobre 100% de multa de mora e de ofício. Que ela implique exclusão proporcional dos juros de mora. Então, quer dizer, o fato de você ter uma exclusão dos juros das multas
Isso, sem de 100%, o que deixa entender esse destaque é o seguinte, que a base de cálculo dos juros de mora não vão diminuir, deixando de considerar a multa, os valores das multas, na hora de você calcular o seu desconto de juros de mora, porque você teve desconto na multa de mora e na multa de ofício. Certo? Veja. Entende? É um pouco complicado aqui. Porque o que parece, né, pelo que a gente está lendo aqui do informativo, é que o contribuinte está querendo o seguinte: olha, os juros, eles têm como base de cálculo, quando são calculados, não só o principal, mas o principal, a multa de ofício, a multa de mora. Isso tudo é base de cálculo para você calcular os juros. Como eu optei por uma opção em que eu vou ter 100% dos descontos da multa de mora e da multa de ofício, então eu quero que seja retirado proporcionalmente da base de cálculo dos juros de mora os valores de multa de mora e de ofício. Aí recalcula, vai diminuir a base de cálculo dos meus juros de mora, sobre os quais vão incidir os percentuais de desconto a título dos próprios juros de mora. Sabe? Então, assim, o que esse destaque está dizendo é que essa retirada da multa de mora de ofício da base de cálculo dos juros de mora, a tirada do valor correspondente a isso para um recálculo, uma vez que que o devedor resolveu por uma alternativa em que vai ter os descontos de 100% da multa de mora de ofício, esse recálculo não é possível. Não é possível, porque os cálculos são feitos a partir da consolidação das dívidas sobre os valores originais. E os descontos são aqueles. É pegar ou largar. Não tem como recalcular porque você escolheu uma alternativa que deu 100% de desconto, então aquele valor tem que ser tirado da base de cálculo de uma outra rubrica. Não tem isso, porque esses descontos, eles são feitos por meio de lei, né? Pela Lei 11.941, e eles são fechadinhos. Não tem como você ficar mexendo nisso. Ou é meio que assim, é pegar ou largar. Ou você aceita do jeito do jeitinho. Isso já é um desconto. Isso aí já é promoção. Ou você aceita do jeito que a lei está dizendo que é, ou então você não aceita. Não tem como ficar discutindo filigranas disso daí. Sabe? Não dá. Não dá. Porque senão a insegurança jurídica vai reinar sobre essas leis que querem facilitar e facilitam a vida do devedor. Certo? Então, assim, só para a gente ilustrar o que a gente está falando, porque da maneira como eu coloquei aqui pode ter ficado um pouco complexo, um pouco confuso, vamos ler o artigo 1º da Lei 11.941, no seu parágrafo 3º, inciso 1º, só para a gente entender esse ponto. Tá? O que ela diz? Ela diz o seguinte, artigo 1º da lei. Ela estabelece o parcelamento. Poderão ser pagos ou parcelados em até 180 meses, até 180 meses, nas condições desta lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Aí começa a colocar outros débitos, né, de refis, de PAES, de PAEX e tal, né, mesmo que tenham sido excluídos dos seus respectivos programas de parcelamentos, né, piriri, pororó, poderão ser pagos ou parcelados até 180 meses. Aí diz
e diz quais são as dívidas. Parágrafo 3º. Observado o disposto no artigo 3º desta lei e os requisitos e as condições estabelecidos em ato conjunto da PGFN, da SRF do Brasil, a ser editado no prazo de 60 dias, a partir da data da publicação desta lei. Então, quer dizer, está dizendo assim, ó, de acordo com os requisitos e as condições estabelecidas, os débitos que não forem objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma. Aí está falando dos débitos que não foram objetos de parcelamentos anteriores, a que se refere este artigo. A este artigo o quê? Ao artigo 1º. Que eles podem ser pagos ou parcelados da seguinte forma. Aí tem lá, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, vai até o 5º. O que diz o inciso 1º? Diz assim, podem ser pagos, esses débitos podem ser pagos à vista, com redução de 100% das multas de mora e de ofício e 40% das multas isoladas. Ó, aqui fala de multa isolada também, só que não fala de redução de 100% das multas isoladas, apenas de 40%. Como essa informação não tem a ver com o litígio, isso não foi, essa informação sobre as multas isoladas não foi mencionada no informativo. Tudo bem, mas veja, se a dívida for paga à vista, você vai ter uma redução de 100% das multas de mora e de ofício, além de 40% das isoladas e 45% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. O encargo legal geralmente é mais barato. Mas aí vem 45% dos juros de mora. Considerando o quê? Considerando os juros de mora que já foram calculados. Né? Está lá, dívida consolidada, valor do principal, tanto, valor da multa de mora, tanto, valor da multa de ofício, tanto, multa de mora e multa de ofício, 100% de desconto. Não precisa pagar se você pagar à vista. 45% dos juros de mora. Aí o cara vai falar, peraí, diminui a base de cálculo desses juros de mora aí, porque afinal de contas eu tô tendo desconto de 100% das multas de mora e de ofício. Entendeu? É isso que parece que o cara quer, né? Que os contribuintes estão querendo. Eles estão querendo uma base de cálculo menor, eles estão querendo um recálculo do desconto dos juros de mora, um recálculo com base de cálculo menor, uma vez que não deveria, segundo o entendimento deles, né, o interesse deles, não deveria fazer parte da base de cálculo as multas de mora e de ofício, uma vez que eles estão tendo uma redução de 100% no valor de 100% dessas multas, se forem pagar à vista o débito consolidado. Então, assim, ao meu ver, tá, eu vou continuar aqui. Mas já que eu comecei a frase, né? Ao meu ver, eles estão errados. O contribuinte está errado, acertou o STJ. Agora vamos aqui, inciso 2º. Parcelados em até 30 prestações mensais, com redução de 90% das multas de mora e de ofício, de 35% das isoladas, de 40% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal. Então, se o devedor vai querer fazer o parcelamento com até 30 prestações mensais, ele vai ter uma redução de 90% das multas de mora e de ofício. Então, veja, já não é mais 100%, é 90%. E como eu disse, né, quanto mais prestações o cara assinar, quanto mais prestações, menor vai ser a redução dos descontos que ele vai ter na hora de pagar a dívida em relação à rubrica A, B ou C. Né? Então lá vai, ó.
parcelados em até 30 prestações mensais, redução de 90% da multa de mora e de 40% da multa de juros. Se for parcelado em até 60 meses, redução de 80% da multa de mora, já não é nem 100 nem 90, redução de 80%, redução de 35% dos juros de mora. Se for parcelado em 120 vezes, redução de 70% das multas de mora de ofício e de 30% dos juros de mora. Então, há esse escalonamento, o que é comum, o que é o normal para esse tipo de programa, né? Certo? Então, acertou o STJ, é isso aí, tá certinho, concordo dessa vez, né? A STJ tem acertado muito aqui com a gente. Tá joia? Um abraço a todos e até a próxima.